Olá, seja bem-vindo ao curso de Introdução à Contabilidade. Compra de mercadorias para revenda. Nas operações de compra de mercadorias para revenda, as empresas comerciais necessitam de alguns resultados para fins gerenciais, como os valores das compras brutas, as compras líquidas, o valor das mercadorias disponíveis para venda, o custo das mercadorias vendidas, o valor das vendas brutas e das vendas líquidas e o resultado com mercadorias. Esses resultados podem ser obtidos matematicamente através de fórmulas ou contabilmente através dos lançamentos escriturados. Compra de mercadorias para revenda. Matematicamente podem ser utilizadas as seguintes fórmulas. A contabilidade permite acesso a todos esses dados através dos lançamentos efetuados nos razonetes e no livro diário. Porém, é necessário que exista um controle adequado das operações que envolvem estoques e custo das mercadorias. Este controle pode ser feito de duas maneiras: periodicamente ou continuamente. Em 6 de janeiro de 2011, a empresa Ecológica Comércio e Projetos de Móveis Limitada adquiriu 6 mesas e 4 armários de madeira de demolição. Cada mesa custou R$ 420 e os armários R$ 570 cada, totalizando uma compra de R$ 4.800 que foi paga à vista. Pelo registro das mercadorias adquiridas para revenda. Estoque, R$ 4.800. Banco Conta Movimento, R$ 4.800. Nota fiscal número 2336 da Vende Mais. Para o recebimento das mesas e armários, a empresa Ecológica Comércio e Projetos de Móveis Limitada desembolsou um total de R$ 300 para que a Transportadora Rápida Limitada efetuasse o transporte das mercadorias do fornecedor até o seu estabelecimento. Pelo registro do frete na compra. Estoque, R$ 300. Banco Conta Movimento, R$ 300. Pagamento da nota fiscal número 555 da Transportadora Rápida Limitada, referente ao frete das mercadorias sob nota fiscal número 2336. Nestas operações, a empresa Ecológica Comércio e Projetos de Móveis Limitada apresenta os seguintes razonetes. Nas operações de aquisição de mercadorias para revenda, é comum nas empresas comerciais haver crédito de ICMS e, em alguns casos, de PIS e COFINS. Quanto ao PIS e COFINS, as empresas sujeitas ao regime não cumulativo das contribuições poderão usufruir de créditos na forma estabelecida na Lei 10.637 de 2002 e Lei 10.833 de 2003. Já as empresas sujeitas ao regime cumulativo previsto na Lei 9.718 de 98 não terão direito a crédito de PIS e COFINS em suas aquisições. O ICMS é considerado um imposto não cumulativo, ou seja, o valor do imposto pago em uma operação é compensado no valor do imposto a pagar na operação subsequente. O IPI é considerado também um imposto não cumulativo. Porém, somente será aplicada a não cumulatividade na aquisição de matérias-primas ou de outros produtos aplicados na produção. Na contabilização de aquisições de matérias-primas por empresas industriais, deverá ser observada a mesma sistemática de lançamentos do ICMS para fins do estudo a que este curso se propõe. Não haverá hipóteses de crédito de IPI, tendo em vista que serão abordadas as operações efetuadas por empresas comerciais e prestadoras de serviços. Continuando o exemplo anterior, considere que nas aquisições efetuadas pela empresa Ecológica Comércio e Projetos de Móveis Limitada, as mercadorias adquiridas para revenda possuem direito a crédito de ICMS no percentual de 17% sobre o valor total da aquisição. Pelo registro do crédito de ICMS sobre as mercadorias adquiridas para revenda. ICMS a recuperar, R$ 816. Estoque, R$ 816. Crédito de 17% de ICMS sem nota fiscal número 2336 da Vende Mais. O lançamento de aquisição de mercadoria com direito a crédito pode ocorrer através de lançamento aberto. Estoque, R$ 3.984.
ICMS a recuperar, R$ 816, banco conta movimento, R$ 4.800 os créditos de IPI, PIS e COFINS sobre as mercadorias adquiridas, que a empresa possuir direito, tem o mesmo critério de lançamento demonstrado acima. Devolução de compras. As devoluções de compras consistem na devolução total ou parcial das mercadorias adquiridas, tendo em vista fatos desconhecidos no momento da compra, como avarias no transporte, incompatibilidade com o pedido efetuado, ou quaisquer outros fatores que não atendam às expectativas do adquirente. Continuando o exemplo anterior, considere que quando do recebimento das mesas e armários a empresa observou que uma mesa estava em desacordo com o pedido. Portanto, efetuou a devolução da mesa e obteve o recebimento à vista do valor pago para sua aquisição. O valor bruto da mesa adquirida representa R$ 420, porém houve o lançamento do crédito de ICMS, que representa R$ 71,40 relativamente a esta unidade. Com isso, a empresa emitiu uma nota fiscal de devolução de R$ 420 com destaque de ICMS devido no valor de R$ 71,40. 4. Pelo lançamento da devolução de compra com registro do ICMS. D. Banco conta movimento R$ 420 C, estoque R$ 348,60 C, ICMS a pagar R$ 71,40. HST. Devolução de parte da compra efetuada do fornecedor Vende Mais S.A. conforme NF número 001. Após esses lançamentos nas operações de aquisição, a empresa Ecológica Comércio e Projetos de Imóveis Limitada apresentou os seguintes razonetes. Venda de mercadorias. As vendas de mercadorias representam a principal fonte de receita para empresas comerciais. As vendas, assim como as compras, podem ser efetuadas à vista ou a prazo. Na hipótese de vendas a prazo, deverá observar que além da emissão de nota fiscal deverá emitir a fatura. Em 10 de fevereiro de 2011 foram efetuadas vendas à vista de 2 mesas e de 4 armários. As mesas foram vendidas por R$ 600 cada, e os armários por R$ 750 cada. O total da nota fiscal emitida foi de R$ 4.200. Pelo lançamento da nota fiscal de venda. Banco conta movimento, R$ 4,20 zero. Receita de vendas, R$ 4,20 zero. Venda efetuada conforme nota fiscal número 001. Quando há o lançamento da receita auferida, deve haver o lançamento dos custos das unidades revendidas. Considere que a empresa ecológica, após os cálculos do custo através da média ponderada, tenha obtido um CMV de R$ 377,37 para cada mesa revendida e de R$ 512,14 para cada armário revendido. O CMV total é de R$ 2,80, 13,30. Pelo lançamento do custo da mercadoria revendida. Custo das mercadorias vendidas, R$ 2,80, 13,30. Estoque, R$ 2,80, 13,30. Custo das mercadorias revendidas sob nota fiscal N001. Consideram-se tributos incidentes sobre as vendas os impostos, as taxas e contribuições, que guardem proporcionalidade com o preço da venda efetuada ou dos serviços prestados, ainda que o montante do referido tributo integre a sua própria base de cálculo. Nas operações efetuadas por empresas comerciais são devidos, normalmente, ICMS, PIS e COFINS. Continuando o exemplo da operação de venda, faz-se necessário, em 10 de fevereiro de 2011, o reconhecimento dos tributos incidentes sobre a venda. Considerando que a Ecológica Comércio e Projetos de Imóveis Limitada é tributada pelo lucro presumido, e sujeita ao regime cumulativo de PIS e COFINS, serão devidos 0,65% de PIS e 3% de COFINS sobre a receita bruta auferida. É devido também 17% de ICMS para fins didáticos. Será adotado percentual de 17% para ICMS para toda a resolução do exemplo proposto na apostila. Portanto, como a venda foi no valor total de R$ 4,20, o ICMS devido na operação de venda representa R$ 714. Pelo reconhecimento do ICMS devido.
ICMS, R$ 714. ICMS a pagar, R$ 714. ICMS sobre venda conforme nota fiscal número 001. Pelo reconhecimento do PIS devido. PIS, R$ 27,30. PIS a pagar, R$ 27,30. PIS sobre venda conforme nota fiscal número 001. Pelo reconhecimento do COFINS devido. COFINS, R$ 126. COFINS a pagar, R$ 126. COFINS sobre venda conforme nota fiscal número 001. Na devolução de venda, a mercadoria que foi entregue ao comprador por ele é devolvida, em virtude de algum problema, seja ele defeito, avaria ou por não estar de acordo com o pedido. Desta forma, considere que um armário revendido em 10 de fevereiro de 2011 tenha sido devolvido pelo cliente. Com isso, a empresa ecológica deverá efetuar os seguintes registros. Pela devolução da mercadoria. Devoluções de vendas. R$ 750. Banco Conta Movimento. R$ 750. Devolução de mercadoria conforme nota fiscal e entrada número 002. Pelo estorno do custo das mercadorias. Estoque. R$ 512,14 custo das mercadorias vendidas. R$ 512,14. Estorno do CMV por devolução de mercadoria conforme nota fiscal e entrada número 002. Pelo primeiro CMS a recuperar nesta operação. ICMS a recuperar. R$ 127,50. ICMS. R$ 127,50. HST. ICMS a recuperar sobre devolução de mercadoria conforme nota fiscal e entrada número 002. Após os registros da venda, a empresa ecológica Comércio e Projetos de Imóveis Limitada apresentou os seguintes razonetes. Serviços prestados com retenção de impostos e contribuições. Nas operações de serviços, assim como na contabilização de operações comerciais, devem ser apurados os custos inerentes a estas operações, bem como os tributos incidentes sobre a receita bruta de prestação de serviços. A legislação tributária determina, em muitas situações, a retenção de IRRF, de ISS, de INSS e de PIS/COFINS/CSLL. A retenção na fonte representa uma antecipação do imposto devido pelo prestador de serviços. Via de regra, a responsabilidade pela retenção e pelo pagamento compete à fonte pagadora. As retenções sofridas por serem antecipações do imposto devido, são normalmente deduzidas dos tributos devidos pelo prestador. No período de apuração de cada tributo, o prestador deverá calcular os tributos próprios e posteriormente deduzir as retenções sofridas na condição de prestador. Em 10 de fevereiro de 2011, também foram prestados serviços à empresa Bem Feito Indústria de Móveis Limitada. A empresa Bem Feito Indústria de Móveis Limitada solicitou à Ecológica Comércio e Projetos de Imóveis Limitada a elaboração de um projeto de móveis que pudessem utilizar madeira de demolição. A empresa ecológica cobrou pela prestação de serviços R$ 30.000 que recebeu à vista. Sobre a nota fiscal de prestação de serviços, a empresa Bem Feito efetuou a retenção de 5% de ISS, 1,5% de IRRF e 4,65% de PIS, COFINS e CSLL. Com isso, a nota fiscal de prestação de serviços contém as seguintes informações. Pelo reconhecimento da receita bruta de prestação de serviços e as devidas retenções. Banco Conta Movimento. R$ 26.655. ISS a recuperar. R$ 1.500. IRRF a recuperar. R$ 450. PIS a recuperar. R$ 195. COFINS a recuperar. R$ 900. CSLL a recuperar. R$ 300. Receita de prestação de serviços. R$ 30.000.
Serviços prestados a Bem-Feito Indústria de Móveis Limitada, conforme nota fiscal de prestação de serviços número 001. Após estes registros, a empresa ecológica apresentou os seguintes razonetes. Quando a empresa encontra-se na condição de tomadora dos serviços, deve observar quais tributos deverá efetuar a retenção. Como o recolhimento pelo tomador se dá por responsabilidade tributária, e não por obrigação própria, os tributos cuja retenção é efetuada pelo tomador não serão passíveis de dedução dos tributos próprios. Portanto, é importante diferenciar tomador de prestador. Tomador de serviços: quem contrata o serviço, e fica responsável pelo pagamento do valor líquido da prestação em decorrência das retenções efetuadas. Os tributos cujas retenções foram efetuadas deverão ser recolhidos pelo próprio tomador aos cofres públicos. A retenção na fonte sem o devido recolhimento aos cofres públicos representa apropriação indébita. Tomador de serviços e fonte pagadora possuem o mesmo significado. Prestador de serviços: quem é contratado para executar serviços, e recebe o valor líquido da prestação em decorrência das retenções sofridas. Os tributos cujas retenções foram sofridas na fonte serão passíveis de dedução dos tributos próprios devidos, tendo em vista que foram recolhidos de forma antecipada pelo tomador. Em 20 de fevereiro de 2011, a empresa ecológica Comércio e Projetos de Móveis Limitada tomou serviços de limpeza da empresa Limpa Bem Limitada e ficou obrigado a efetuar as seguintes retenções. Pelo reconhecimento da despesa com a prestação de serviços e as devidas retenções: serviços tomados de pessoa jurídica, R$ 8.000. INSS retido a pagar, R$ 880. IRRF a pagar, R$ 80. PIS, COFINS, CSLL retido a pagar, R$ 372. Banco Conta Movimento, R$ 6.668. Serviços tomados da Limpa Bem Limitada, conforme nota fiscal de prestação de serviços número 066. Com isso, a empresa apresentou os seguintes razonetes. Compra de imobilizado: considera-se imobilizado os direitos que tenha por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. O ativo imobilizado é composto exclusivamente por contas representativas de bens corpóreos, como materiais de uso da empresa, como por bens naturais objeto de exploração pela empresa, e bens arrendados pela empresa. A contabilização de bens arrendados através de arrendamento mercantil financeiro como imobilizado é uma novidade trazida pela convergência das normas internacionais de contabilidade. Os bens corpóreos classificados no ativo imobilizado estão sujeitos à depreciação ou à exaustão. As contas de depreciação ou exaustão devem figurar no balanço patrimonial e no plano de contas como redutora da conta que ensejou tal registro. O registro da depreciação ou exaustão deverá ocorrer através de laudo técnico que estime a vida útil e econômica do bem, na forma estabelecida pela Resolução CFC 1136 de 08. Em 10 de janeiro de 2011, a empresa ecológica Comércio e Projetos de Móveis Limitada adquire através de financiamento um veículo no valor de R$ 50.000, que deverá ser pago em 20 parcelas, iguais e sucessivas, de R$ 2.700 a partir de 10 de fevereiro de 2011. Pelo registro da aquisição do veículo através de financiamento. Veículos: imobilizado, R$ 50.000. Encargos financeiros a apropriar, R$ 4.000. Financiamento a pagar, R$ 54.000. Aquisição de veículo, placa número 4.466, através de financiamento em 20 parcelas com Banco Alfa S, conforme contrato número 237. Na operação de aquisição de bem para o imobilizado, poderá haver crédito de ICMS, PIS e COFINS no regime não cumulativo. Nesta situação, o valor a ser debitado no imobilizado será líquido dos créditos legalmente aceitos, e haverá um registro a débito para cada conta de tributo a recuperar.
pelo registro do pagamento da primeira parcela em 10 de fevereiro de 2011. Financiamento a pagar: R$ 2.700. Banco Conta Movimento: R$ 2.700. Pagamento da parcela 1 de 20 do financiamento do veículo 10º com Banco Alfa S, conforme contrato número 237. 3. Pelo registro em 10 de fevereiro de 2011 da apropriação de 1 de 20 avos do encargo financeiro sobre o financiamento. D. Despesa de juros R$ 200, 00C, encargos financeiros a apropriar R$ 200, 00HST. Despesas de juros sobre financiamento do veículo 10º com Banco Alfa S, conforme contrato número 237. Mensalmente deverão ser efetuados os lançamentos de pagamento do financiamento e da apropriação de 1 de 20 avos do encargo financeiro. Pela apropriação mensal da depreciação, considerando que o laudo tenha estimado uma vida útil de 10 anos. Despesa de depreciação: R$ 416,67. Depreciação acumulada: R$ 416,67. Pelo registro mensal da depreciação conforme laudo de vida útil e econômica do bem. O valor da depreciação foi obtido através da multiplicação do valor de R$ 50.000 vezes 10% ao ano, que é igual a R$ 5.000, e pela divisão deste por 12 meses, R$ 5.000 dividido por 12, que é igual a R$ 416,67. Após 3 anos, a empresa Ecológica Comércio e Projetos de Imóveis Limitada decidiu vender o automóvel que havia adquirido por R$ 50.000. A venda foi efetuada pelo valor de R$ 43.000. Pela alienação do imobilizado, a empresa deverá efetuar os registros de baixa do bem e da respectiva depreciação acumulada. Pela baixa do bem: ganhos ou perdas de capital, R$ 50.000. Veículos: imobilizado, R$ 50.000. Baixa do bem do imobilizado conforme venda efetuada através do contrato número 45 e nota fiscal número 099. Pela baixa da depreciação acumulada: depreciação acumulada, R$ 15.000. Ganhos ou perdas de capital, R$ 15.000. Baixa da depreciação do bem do imobilizado conforme venda efetuada através do contrato número 45 e nota fiscal número 099. Pelo recebimento do valor da venda. Banco Conta Movimento: R$ 43.000. Ganhos ou perdas de capital, R$ 43.000. Baixa do bem do imobilizado conforme venda efetuada através do contrato número 45 e nota fiscal número 099. Desta forma, a empresa apresentou os seguintes razonetes após conclusão da alienação do bem. Folha de salários. A folha de salários é o documento que deve ser elaborado, ao final de cada mês, por todas as entidades que possuem funcionários, indicando seus nomes com cargo, função ou serviço prestado, o valor bruto dos salários, os descontos, o valor das quotas do salário família e o valor líquido que cada um tem a receber. Portanto, os itens essenciais em uma folha de salário são: salário bruto, INSS os funcionários, INSS patronal, IRRF, FGTS, salário líquido dos funcionários. Além dos descontos essenciais, poderá constar na folha de salários outros descontos como pensão alimentícia, empréstimos consignados, seguros de vida, contribuições sindicais, adiantamentos salariais, previdência privada, outros. Embora oficialmente não exista um modelo padrão, a emissão da folha de salários é obrigatória para efeito de fiscalização trabalhista e previdenciária. Para a compreensão da forma correta de lançamento da folha de salários, é necessário o entendimento do princípio da competência, tendo em vista que na maioria das entidades o pagamento do salário ocorre no mês seguinte a um mês trabalhado. Desta forma, os lançamentos da folha deverão ocorrer no último dia do mês trabalhado, com base nos cálculos efetuados na folha de pagamento de salários, mesmo que o pagamento só se concretize no mês seguinte. O registro da folha deve ser efetuado em 2 etapas. A primeira etapa refere-se ao registro da folha no mês trabalhado, e a segunda etapa refere-se aos registros dos pagamentos para a liquidação da folha.
Considere que a empresa ecológica, ao calcular a folha do mês 03, 2011, sendo que possui apenas um funcionário com cargo de vendedor, tenha apresentado os seguintes valores. Caro aluno, chegamos ao fim desta aula. Obrigado e até a próxima.